vários técnicos, e é por isso que hoje eu posso falar com um pouquinho de autoridade com relação ao técnico. Às vezes você vê assim, eu tenho o André como técnico. Só que o André ele pode ser o melhor técnico do mundo. Basta vocês acreditarem no trabalho que ele está passando para vocês. Então, sempre quando eu mudava de um técnico para o outro, eu falava assim, será que ele é o melhor técnico? Cara, mas eu estava indo tão bem com aquele técnico, eu tinha toda a estrutura, eu tinha todo... E aí, meus pais sempre buscaram me passar assim, filho, a mudança ela tem os lados positivos e os lados negativos. Você vai ficar olhando os negativos, você tem que olhar o positivo. E aquele cara que está na borda da piscina com você, você tem que fazer ele se tornar o melhor técnico do mundo para você, porque é ele que te vai fazer alcançar o seu objetivo. Então, aqui passando um pouquinho por onde eu andei, Bom, vamos começar do começo, pessoal. 2003, eu comecei a nadar antes. Para quem não sabia, eu jogava tênis, nada a ver, né? Eu jogava tênis, era atleta de tênis. E eu fazia tênis, futebol, tocava piano, fazia de tudo e era tudo meia boca, assim. Eu era aquele garoto, aquela criança. Na época eu tinha 11 anos, eu era aquele mediano em tudo que eu fazia. E eu comecei a nadar. Nadava, jogava tênis, jogava bola, eu era goleiro, na época eu tinha, eu acho, 1,30 m, imaginei o goleiro. E não deu certo, né? Por isso que eu fui pro tênis, aí o tênis também não deu certo e eu fui pra natação. E eu tive que opinar. O que eu vou fazer? Eu vou fazer a natação ou vou fazer o tênis? Eu vou fazer a natação ou vou fazer o tênis? Os dois são esportes individuais. Eu gostava de esporte individual porque eu nunca gostei de depender de outra pessoa para dar o resultado. Então isso é uma coisa que cada um de vocês, cara, eu não preciso de você para dar o meu resultado. Isso é uma coisa do atleta, do esporte individual, isso a gente tem dentro da gente. E aí, certa vez em 2003, lá vou eu, já estava nadando com a minha mãe, falei, mãe, eu quero me federar, eu quero competir, quero disputar com meus amiguinhos, quero ver quem é melhor. Na época eu era desse tamanho assim, gordinho, fraquinho. Minha mãe olhou assim, ai meu Deus, Ave Maria, não vai dar nada, mas beleza, vamos lá. E aí, em 2003 eu tava assistindo, era um domingo assim, eu tava assistindo os Jogos Pan-Americanos, de Santo Domingo. E aí tava eu lá, jogando meu videogame, brincando, na época era um Nintendo 64 ainda, antigo. E meu pai falou, Leozinho, vem cá. Aí meu pai tá chamando aqui, eu tô quase ganhando o bouncer aqui, eu peguei e saí. Aí fui lá, ele falou, tá passando a competição, os Jogos Pan-Americanos, a natação, não sei o que, você tá nadando com a sua mãe. Aí eu falei assim, legal pai. Ele, não, assiste essa prova aqui, era a prova dos 50 metros livre. Na série tava o José Miolans, que é um argentino gigantesco, o Gary Hall, que já é um mais conhecido, mais famoso, que era um americano, Bam, era o popstar na época, e a gente tinha o Fernando Scherer, o Xuxa. E eu olhei aquilo, o balizamento, eles todos alinhados, e eu falei assim, cara, legal, né? Os caras tudo grande, alto, forte. Aí eu olhei pra mim, baixinho, gordinho, cheio de celulite, falei, não quero ser assim, né? E eu assisti a prova, eu vi que o Xuxa ganhou, eu lembro até hoje das imagens dele subindo, levantando, um dragãozão nas costas. Eu falei, meu Deus, eu quero ser igual a esse cara. Aí eu vou ser igual a ele. Vou ter que trabalhar um pouco, mas... E aí eu olhei aquilo me motivou pra caramba. Eu fiquei... acendeu uma luz, assim. Aí eu fiquei calado, eu lembro até hoje como se fosse da idade de vocês, 13 aninhos, 12 anos. Cara, será que um dia pode ser eu? Será que um dia eu posso chegar, subir na piscina, levantar a mão, agradecer, gritar, a torcida? Aí eu falei assim, aí eu olhei de novo pra mim. Falei, não dá. Eu morava na época em Belém do Pará, onde não tinha estrutura nenhuma de treinamento com relação ao nível que eu estava visualizando na TV.
E aí eu observei. E é uma coisa muito nossa, assim, porque às vezes vocês me observam, você fala, cara, o cara foi pro Olimpíada, o cara foi pro Mundial. Será que um dia eu vou chegar lá? Foi a mesma coisa, eu tava me perguntando isso que você está se perguntando. Será que um dia eu vou chegar? E eu achei que não. Eu falei assim, cara, não vou chegar não, mano. Não dá, é impossível. E aí, falei, vamos encarar? Meu pai olhou pra mim, vamos? Vamos. Então meus pais, eles desde o início, desde a primeira vez, eles estavam comigo naquele momento. Desde a decisão de, vamos se federar? Você quer competir? É isso que você quer fazer? Vamos. E aí, pai erra. E erra muito. E na época, comecei a treinar tudo, ainda experiência familiar com relação a toda a parte nutricional, a toda a parte de musculação. Isso é muito importante que eu vou falar agora. Para vocês terem, hoje minha mãe é nutricionista, mas naquela época, ela vai brigar comigo depois se ela ouvir. Naquela época, antes de eu ir pro treino, eu comia um pão assado e um copo de coca, e eu ia pro treino. Eu falei com os meninos aqui que eu ia nadar porque eu gostava de chupar picolé. Então, como eu era gordinho, eu gostava, eu ia pro treino porque tinha uma barraquinha de sorvete e eu ficava lá, sorvete. Aí eu nadava, gastava todo o sorvete, voltava e comia mais sorvete. Era por isso que eu gostava de ir pro treino, nadar. No começo. Ou seja, você vê, aí eu comecei a treinar, comecei a me destacar desse jeito, fazendo as coisas erradas, me destacar no meu nível. Na época era o meu nível. Eu fui 21 do campeonato Norte-Nordeste. Então, eu com 12 anos de idade, campeonato Petis lá Norte-Nordeste, eu fui 21º. E isso é uma coisa muito legal, porque às vezes as pessoas falam assim, mas eu sou ruim. O menino da minha idade tem 20 segundos a mais que eu. Só que na minha idade, eu era o 21. Ou seja, todos aqueles que estavam na minha frente, hoje eu falo, cadê esse cara? Eu fui persistente, eu encarei o desafio, continuei os altos e baixos, me superei. E já fui para 2 Olimpíadas, para os Pan-Americanos. E aquela galera que estava na minha frente? Eles desistiram? Então cabe a vocês aquela perguntinha lá do começo. Qual o tamanho do sonho de vocês? E aí eu lembro que eu fui me destacando, e aí o professor de educação física, na época, o meu técnico, ele olhou para mim e falou assim, bom, vamos dar um upgrade aí, você vai bombar agora, moleque. Aí eu falei assim, bombar? O que é isso? Ele falou, não, vamos começar o trabalho de força. Então aí para os técnicos, trabalho de força. Eu era uma criança, com 12 anos, que já estava treinando de manhã não, já estava treinando à tarde, mas não estava me alimentando bem, e isso estava afetando, eu estava indo mal na escola, porque não tinha energia para nada, minha mãe dirigia no carro, olhava eu com a cabecinha assim no banco, e foi dor de cabeça, mãe, cansado, porque você está usando o seu corpo e não está repondo o que você está gastando. Então aquilo está te atrapalhando. Comecei a ir em médicos, o médico falou, meu filho, você vai... A gente faz aquele negócio para ver quantos metros, quanto de altura você vai ter. O cara falou, você vai ter 1,60. Eu falei, mas vai me matar, mãe. 1,60, mãe. Porra. Aí ela falou, não, mas isso a gente pode reverter se você trabalhar, se alimentar melhor. Eu falei, tá bom. Meu técnico quer me passar musculação. Aí o médico olhou pra mim, meu Deus, você vai achar 1,50 agora. E na época, todos os meus amiguinhos malhavam. Marombeiro, malhava. Eu lembro que na época a gente tinha uma barra de ferro e 2 latinhas de leite ninho com cimento. Pra você ver o nível da parada. E eu olhava aquilo, eu quero ficar marombeiro também, ser forte. Eu falei, moleque, você tem 12 anos. Você não vai fazer musculação. Aí lá vai eu pro técnico e falo, eu não vou poder fazer musculação porque meu pai não quer. Aí todo mundo me zoava, mulherzinha, não pega peso, não sei o que. Tá bom. Mas aí foi a parte que meu pai mais acertou. Porque os pais, eles fazem as coisas querendo acertar. O pai não quer o pior filho. Mas você vê, cara, minha mãe dava pão assado com coca, sem saber que estava me prejudicando, mas ela achava que estava certo. Não, ele está feliz, ele está comendo, ele está treino feliz. Meu pai mentalmente estava falando assim, poxa,
Você não vai malhar, você está em fase de crescimento. Você tem que alongar, você tem que trabalhar com o peso do corpo, tem que fazer outras coisas. Pode passar. E aí, olha, esse sou eu. Coisa bonita. Uma das coisas que foi muito legal nessa minha fase, que é muito importante os técnicos verem, a parte lúdica. Porque é uma coisa que eu já conversei com alguns pais e eu falo que hoje a natação está se profissionalizando muito cedo. O atleta com 12 anos de idade, ele já quer ser campeão olímpico. E não é assim. É uma evolução. Você tem que evoluir. Então, o que acontece aqui? Eu botei treinamento lúdico direcionado para a formação do caráter do atleta. O que significa isso, Léo? O que meu técnico fazia lá no clube do Remo? Isso aqui é no meu clube. Isso aqui era competiçãozinha interna do meu clube. Por isso que a gente ganhou. Só tava a gente nadando. Então eu já passei. Alguém falou assim, só tinha ele nadando e ele ganhou. Alguma mãe aí falou, quando a gente chegou, tá aí, eu também, aconteceu comigo. E... Cadê? A formação do caráter do atleta. O que significa isso? O meu técnico, às vezes, talvez, sem nem saber, ele fazia desafios para criança da idade de vocês. Assim, a gente com 12, 13 anos fazia desafios como? A gente treinava, aquele treino chato, maçante, porque, cara, treinar assim, às vezes, na nossa idade a gente quer brincar, quer jogar bola. Ele fazia um treino, e o que ele colocava no treino? O revezamento. No final da série. Aí, meu irmão, era onde tinha aposta, a gente apostava picolé, sorvete, tudo. E isso, querendo ou não, internamente, o técnico talvez sem nem saber, ele está formatando o quê? A gente, não adianta só a gente treinar, galera, a gente tem que competir. Então isso foi muito importante para mim. O que aquele técnico estava colocando, aquela sementinha de fazer você ser uma pessoa competitiva. Ou seja, você querer competir, você querer disputar. Porque quando a gente está lá na piscina, lado a lado, é você e o cara do lado, você tem que bater na frente dele. Mas para isso você tem que querer mais que ele, tem que se preparar mais que ele. Então, isso ele sempre fazia ao final dos treinos. Então a gente sempre treinava esperando o revezamento. Estimular a competitividade aliada ao fair play. O fair play, o que é isso? É aquele bom jogo. Eu lembro que na época eu nadava, competiçãozinha, e mesmo quando eu chegava em último, né? Mas eu sempre nadava na raia 8. Então eu ficava na escada e meu pai falava, você vai ficar na escada e você vai cumprimentar todos os amiguinhos. Eu falava, caramba, pai, que saco, meu. Sério, meu? Sério. Todo mundo saía, eu, boa prova. Boa prova. Eu parecia um árbitro. Só que eu ficava dentro da piscina na escada, assim, falando todo mundo sem entender. Tipo, caramba, que moleque, tomou pau e tá me agradecendo. Tipo, nada. Mas isso foi uma coisa que aconteceu comigo. Até hoje acontece. Por isso que eu sempre falo com as pessoas que estão competindo lado a lado, quando a gente termina a prova. Isso é importante. Cada atleta tem um tempo de amadurecimento diferente. E isso é outro ponto muito importante para vocês, atletas, entenderem, para os pais e para os técnicos. Estou esperando doendo. Primordial. Às vezes, a gente... Eu vou falar lá daquele campeonato Norte-Nordeste que eu fiquei em 21º. A gente está competindo com atletas da mesma categoria que a gente, só que eles têm uma evolução e um crescimento muito mais alto. E... você se pergunta, cara, eu treino igual a ele, como é que eu com 12 anos eu tenho 1,20 m, o cara tem 1,40 m, o cara é 20 segundos melhor do que eu? Gente, cada um tem a fase de crescimento, de amadurecimento diferente um do outro. O ser humano ele é diferente. Então não é diferente com os atletas. Cada um vai ter o seu estirão diferente, o seu ganho de força, mas uma coisa é certa, lá na frente... Eu tenho certeza que vai se igualar. E é aí, na minha idade aqui, que a gente vai ver quem é o melhor. Então, tempo ao tempo. Não, os pais, às vezes, pela profissionalização muito cedo, os pais, às vezes, eles querem pular barreiras.
Fala, poxa, meu filho tem 12 anos, então por que eu não posso dar um suplemento melhor? Posso pegar, mandar ele fazer barra, botar peso, botar carga, o moleque vai estourar. Ele está em fase de crescimento, ele vai nadar muito. Mas talvez com 15, 16 anos ele já esteja assim, com a cabeça já não quero mais isso, pô, já estou com dor no ombro, já estou com lesão. E aí o pai, às vezes, querendo o melhor para o filho, queima essa fase, essa evolução gradativa, por estar pulando as fases. Então isso é muito importante. O técnico ter essa sabedoria também, de saber lidar com a formação do atleta na cidade. Então, é o que eu coloquei ali, respeitar o tempo de cada um. Então, galera, se você é pereba hoje, não se desespere. Eu também fui pereba uma vez. Vocês vão melhorar. Pode passar, Lucas. E aí, essa foto linda, maravilhosa minha, foi quando eu comecei a melhorar os meus resultados lá em Belém. E aí meu pai olhou assim e falou, cara, Belém deu. Belém deu, aqui só chove e faz calor. Tá na hora da gente buscar algo melhor para o nosso filho. E aí meu pai militar foi lá, falou com o chefe dele, para você ver, os meus pais sempre fazendo as doidices dele. Meu pai, ó, pode me transferir? Para onde você quer ir? Brasília. Tá bom, vai, você é meu... Passa a mão na tua cabeça, Domingos. Aí foi lá, transferiu meu pai para Brasília. Chegamos lá em Brasília, totalmente diferente, uma pessoa, a gente saiu de Belém do Pará e foi para Brasília, uma cidade muito maior, mais estruturada, planejada. E aí lá eu falei, bom, com quem que eu vou, aonde que eu vou nadar, o que que eu vou fazer? Aí aquela pergunta, e aí, pai? E agora? Nessa idade a gente é muito dependente das escolhas que os pais fazem pra gente. Meu pai, pera aí que eu vou achar um técnico casca grossa pra você, você vai se dar bem. Eu falei, ai meu Deus, vamos lá. E aí eu fui treinar na ABB de Brasília. Na época, o técnico lá, ele tinha 2 atletas que estavam buscando ir para as Olimpíadas. Então você vê, eu tinha visto um Pan-Americano, aí eu estava trabalhando para o Pan-Americano. Daí eu fui para uma outra cidade, onde era uma visão totalmente diferente, onde o técnico ele estava buscando o quê? Os Jogos Olímpicos. E aí eu falei assim, o que é Jogos Olímpicos? É isso? Eu quero ir para os Jogos Olímpicos, então não quero mais PAN, quero os Jogos Olímpicos. E aí começou a minha jornada. Tcharam! Olha o meu tamanho, o cara tá no terceiro, o cara é mais alto que eu, para vocês verem a diferença da altura. 2004 eu fui para a ABB buscando uma melhor estrutura, uma alta performance. Aí vem o treinamento de fundo e a variedade de provas. Meu pai escolheu certo, o cara era casca grossa mesmo e fazia a gente rodar igual um louco. E na época, a gente tinha trabalhos de base muito intenso. Base é aquele começo do ano que ninguém gosta, que gira muito, roda muito, não dá tempo nem de conversar no intervalo das séries. E aí meus pais, bom, estamos em Brasília, o Léo está treinando, e aí o que o meu técnico fez e que foi muito importante, e que está sendo uma discussão muito grande hoje em dia, de você especializar o atleta muito cedo. Como é seu nome? Arthur? Tomou café, Arthur? Tomou? Boa. Que prova você nada? Nada tudo até. Nada um monte de coisa. Bom, vamos lá, o Arthur chega e fala assim, que prova você nada? 50 borboleta. Aí você fala, quantos anos você tem, Arthur? 11 anos e você já nada 50 borbo. Mas essa pode não ser a sua principal prova lá na frente. Entendeu? Você pode nadar peito. Tipo assim, eu nunca imaginei isso. Isso pode acontecer. Por quê? O que acontece com os técnicos? Eles pegam aquele atleta e falam, você vai ser nadador de 50 peito. Aí o cara, beleza, treina pro peito, estoura o joelho do cara. Aí o cara começa a nadar, estagna, para de melhorar o tempo do peito. Aí começa a nadar bem um borbo. Aí o técnico fala, caramba, e agora? Então, na minha época, o que meu técnico fez? Falou, cara, já que você é igual o Arthur, você nada assim, na época eu nadava 50 borbo, sem costa, 50 costa, eu não nadava peito. 50 livre, 100 livre. Ele falou assim, eu vou te botar para nadar prova de fundo, você vai rodar.
Naquela época, old school, escola antiga, a gente não tinha tanto estudo quanto os técnicos têm hoje. E na época ele já era um técnico, assim, a nível Brasil, que todo mundo observava. E falou assim, você vai rodar, moleque. Você vai rodar, você é gordinho, você vai queimar essa gordura aí. Eu falei, opa, era tipo você assim, Arthur, era assim, mano. Aí eu falei assim, vou rodar então eu vou rodar. E aí comecei, treinando. Ainda bem que minha irmã não colocou uma foto aqui minha terrível. Aí, beleza. Fui pro meu campeonato brasileiro infantil, fui campeão dos 800 livre. 800 livre. Aí eu falei assim, rapaz, 800 livre. Só que você fala, fui pro campeonato brasileiro, muito fácil. A gente ir pro campeonato brasileiro. Assim, peguei o índice, vou pro campeonato, fui lá, ganhei na cacata. Ganhei do baiano ali por pouco, na batida de mão, numa prova de 800. Não sei nem como, acho que ele travou mais que eu. Mas aí eu coloquei ali investimento alto, patrocínio, dificuldades financeiras, definindo prioridades. Essa foi uma fase muito difícil. E aí é onde até hoje eu tiro o chapéu e que eu acho que cada um de vocês... Por isso que eu queria que os pais estivessem aqui. Eu falei, cara, é uma palestra para os atletas, mas é muito importante que o pai escute isso. O meu pai e a minha mãe, na época, minha mãe lá em Belém, ela era professora de história. Quando a gente mudou para Brasília, minha mãe falou assim, vou parar de trabalhar e vou ficar cuidando do meu filho. Aí meu pai olhou para ela e falou, beleza, eu trabalho pelos dois. E a minha irmã olhou para eles e falou, vocês estão loucos. O que vocês vão fazer? O Léo não vai chegar. Minha irmã é mais velha, por isso que ela falou isso. Cara, impossível, vocês estão largando tudo em prol de um moleque gordinho, cheio de celulite, que tá sonhando chegar na Olimpíada. Meu pai e minha mãe falou, sim, a gente vai. E nisso a minha irmã foi me odiando. Porque os meus pais, meu pai na época era militar, e na época ele era major, então ele não tinha um salário muito alto, assim, era um salário bom, mas para manter uma casa e uma irmã, 2 filhos, uma mulher que não está trabalhando sozinho, ficava apertado. E um filho atleta. Então, chegava e falava assim, cara, a gente precisa de suplemento. Minha mãe começou a estudar, criar gosto. Deixa eu estudar, por que meu filho, ele está treinando mais, ele tem que se alimentar? Ele vai se suplementar. O que ele vai tomar? Maltodextrina. Eu falei, caraca, agora eu vou voar, viu? Maltodextrina, meu Deus do céu. E aí comecei a tomar malto, né? O que você toma? Malto. Nossa, você tá suplementando legal. É malto, meu. E aí meus pais começaram a ver que o salário dele não batia com o que eles estavam gastando. E aí que foi um ponto de amadurecimento. 2004, na época, acho que eu tinha 14 anos. Acho que era 14 anos. E aí você vê, eu falo, com 14 anos, uma criança que está entrando na adolescência tem que amadurecer. Amadurecer no ponto de quê? Eu olhava para meus pais, eu via meus pais fazendo conta com lápis e papel na mesa da cozinha e falando, não vai dar pra gente ir pro brasileiro. Mas não dá pra mandar o Léo sozinho. Ele vai ter que ir? Não, vou ligar pra minha mãe. Aí ligava pra minha avó ajudava, mandava dinheiro, sempre. E minha irmã querendo me matar, desgraçado, eu não vou na festinha por causa que ele vai pro brasileiro. Beleza. E aí teve todas essas dificuldades, familiares ajudando, e eu olhando para aquilo e eu falando assim, caraca, meus pais estão doidos mesmo, velho, eu não posso dar errado. Eu não posso dar errado, eu tenho que nadar pra caramba. Treinamento de madrugada escola. Ixi, essa dói. Bom, todo mundo aqui tá na escola, né? Então ou não? Sim. Ah, tá, meu Deus, pô. E o que aconteceu? Eu comecei a evoluir. Então meu técnico falou assim, meu técnico era casca grossa, falou, na época meu apelido era Cupuaçu. Cupuaçu, poucas pessoas sabem disso, porque eu raspava o cabelo, minha cabeça é meio
deformada. Então ele ouviu assim, nossa, parece um cupuaçu a fruta. Eu falei, nossa, que droga de apelido, né? Podia ser, sei lá, tubarão, shark boy, sei lá. E aí deu cupuaçu. Aí eu falei, beleza, cupuaçu, vai ser cupuaçu então, beleza. O pior é o que ele gritava quando eu ia competir. Ele falava, vai! Aí todo mundo olha, isso tem real, tem gravado. Eu não botei aqui porque... Bom, e aí eu comecei a treinar de madrugada. Vocês, eu não sei se já treinaram de madrugada ou se já fizeram 2 treinos de manhã e de tarde. Vocês sabem que acaba com o nosso corpo. E eu treinava 5 da manhã em Brasília. Ou seja, numa piscina descoberta. Às vezes a gente reclama, nossa, a piscina tá fria. Mas aí você vê, nossa, a formação do Léo, caramba, ele foi pedrejado, viu? Eu treinava na piscina de 24 graus, em Brasília fazendo 18, o aquecedor era congelado. Tinha um aquecedor lá, ele era só pra você bater uma foto, ó. Caraca, congelou, tipo, dá menos tanto. E era pra isso que servia. E a gente rodava. Aí acabava o treino, lá vai eu pra escola. Como é que eu ia pra escola? Treinava das 5 às 7. Eu estudava na escola mais top de Brasília. Eu e minha irmã, porque meu pai falava assim, cara, eu já não estou dando nada para nossa filha, pelo menos ela tem que estudar na mais top. E o Léo, vai junto. Aí eu me ferrei nessa. Beleza. E a gente ia para a escola, meus pais iam me levar para a escola. Como que eu chegava na escola? The Walking Dead, isso mesmo, você sabe, meu, acho que ó. Eu chegava na escola assim, ó. Léo, o que aconteceu? Hã? O que aconteceu? Não, professor, estou bem. Sentava, você está dormindo, sai de sala. Eu, aleluia. Aleluia. Aí ia lá, coordenação. Isso começou a atrapalhar meus estudos. Eu já não estava indo bem na escola. E fazia o quê? Aí eu falava assim, caramba, estou indo mal na escola, mas estou indo bem no treino. Na minha cabeça, eu falava, beleza. Vou continuar treinando e vou passando de ano ali na ladeira abaixo, mas eu vou. Depois eu vou voltar nesse assunto. Série de desafio. Série de desafios. Meu técnico, como eu falei, era louco. Louco, doido. E tem uma série muito desafiadora que isso eu quero que cada um de vocês grave, porque isso vai ser muito importante daqui pra frente na vida de vocês. Nossa, é emblemático, né? Foi pesado, não chore. Cheguei no treino, com a minha mochilinha, que era maior do que eu, uma parca 3 vezes maior do meu tamanho. Meus pais fizeram isso comigo. Uma parca GG para um menino P e uma mochila GGG para uma mochila M. Cheguei lá, me arrastando, cheguei pro treino, comecei o aquecimento. E aí meu técnico chegou e falou assim, série de desafio hoje. Aí eu, Pai nosso que está no céu, santificado, por favor, me leve, meu Deus, me leve. E aí ele chegou e falou assim, série de desafio, Curucucu. Aí eu, opa, sou eu, Curucucu. Vamos fazer 4 de 75 metros submerso. Eu falei, Ave Maria, eu vou pro céu é hoje? Ou não, né? Vamos fazer 4 de 75 submerso. Bota o pé de pato e ferro na boneca. Vamos lá. Aí eu falei, 4 de 75, tá. Na época eu treinava em piscina curta, tá, pessoal? Vamos facilitar a parada. Era piscina curta. Só que eu era infantil 1. Infantil 1, 4 de 75 metros submerso. Nosso pulmão é desse tamanho. Assim, beleza. Já estava orando, já estava pedindo, bom, sobrenome Deus, eu acho que eu tenho um espaço lá, um quarto lá, uma suíte. Beleza, vamos começar, vamos lá. E aí, eu fui com aquela cabeça de medo. Cara, 4 de 75 metros submerso. Se você falar essa série hoje pra mim, eu já me dá diarreia. Imagine, eu infantil 1. Prepara, vai, eu, bum. 25. Caraca, ferrou, meu Deus. Começou a pifar nos 35, meu Deus do céu. Pai nosso que está no seu certificado. Pum! Subi no 45. Aí eu levantei. Aí o Hugo chegou e falou assim, não valeu esse! Aí eu,
Mano, eu não acredito, não. Começou a dar aquele desespero. Falei, não acredito, meu Deus, não acredito, Deus. Como não valeu? Ele começou a gritar. Eu fui, né? Porque eu não queria morrer. Ou eu morria asfixiado ou morria com a porrada do técnico. Fui lá. Vamos lá, vamos que você vai conseguir. Vai. Eu botei, você vai conseguir. Eu falei assim, esse cara é louco. É impossível. Se você pegar o... Na época eu sabia quem era o Phelps já. Se botar o Michael Phelps aqui, ele vai penar pra fazer essa série aqui do meu lado. Vai sofrer junto comigo. Vamos lá. Vamos pro senhor. Prepara, vai. Aí fui lá. 2, 3. Passei o 25. Eu falei, opa, passei mais fácil. Chegou no 45, a mesma dor. Ai, meu Deus. Quebrei. Bati os 50. Virei os 55. A gente começa o submerso assim. Atrofiou tanto, eu já estava assim. Meu Deus. 55,5, 55,7. Levantei no 58 metros. Hugo, pelo amor de Deus. Aí ele falou, não valeu. Aí, eu comecei a chorar. Aí desesperou, tirei o ângulo. Mas você quer me matar? Seu louco! Aí eu fui pra cima, eu falei, vou tentar fazer um choque pra ele ver que eu sou infantil 1 e que eu não consigo fazer 4 de 75 metros submerso. Aí tirei o óculos, comecei a chorar, falei, você quer me matar? Você é louco! Aí ele gritava mais alto que eu, ele bate, tem 2 metros, cara, vai! Você vai fazer! Sei o que? Ai meu Deus, eu vou morrer. Eu não fiz nem testamento, cara, meu PlayStation, tudo ferrou. Fui, respirei, falei. E aí a mensagem que eu quero deixar para vocês. Passou uma estrela, não era Deus. Passou uma estrela cadente. E eu falei para mim mesmo, eu falei, esse cara é louco. E ele quer me matar. Eu não quero morrer hoje. Se o meu técnico que está na borda da piscina está acreditando que eu posso fazer o que ele me propôs, se eu acreditar também, será que eu posso fazer? E aí eu parei, eu pensei assim, não, eu vou fazer 4 de 75 metros submerso. E isso ele gritando no meu ouvido, brigando comigo, e eu, deixa eu dar ele para lá. Beleza, vamos fazer, Léo. Você vai fazer? Vamos. Se ele acredita, por que você não acredita também? Vamos acreditar. Prepara, vai! 25, passei lindo. Nossa, o Phelps ia tomar pau aqui. 50, eu falei, meu filho, agora eu não paro nunca. Foi desligando. Eu fui dando, cheguei de costas. Cheguei de costas. Tá. 75 metros submerso. Foi Hollywood, eu ganhei o Oscar. Aí eu, não sei se já aconteceu com vocês, eu abri o olho assim e eu comecei a ver vagalumes. Isso é sério, comecei a ver vagalumes. Aí eu falei, agora é Deus. Aí aquilo foi se apagando. Aí foi se apagando. Eu falei, agora é a hora que eu morro, vou pro céu, tá ótimo, pelo menos pro céu. Foi apagando. Aí ele gritou, 20 pra sair pro segundo. Eu, Ave Maria! Aí eu, prepara, vai. Saí. Aí eu fiz o segundo, fiz o terceiro e fiz o quarto. Submerso, sem respirar. Sem respirar na virada, assim, ó. Eu fazia aqui, tum. 75 metros submerso com o pé de pato na piscina curta. E o que eu quero deixar? A mensagem dessa série de desafio é que a partir do momento que eu comecei a acreditar que eu era capaz de fazer, eu fui lá e fiz. Enquanto o momento que eu estava falando, não, é muito difícil. Não, meu técnico tá louco. Não vou conseguir. Não, cara. Enquanto eu não estava acreditando que eu era capaz, eu ia fazer 20 de 75 e ia parar nos 50 metros, 55. A partir do momento que eu falei, eu vou fazer, eu fiz os 4. Depois eu morri, mas comi uma pizza e fiquei tudo bem. Então, essa foi essa série de desafio. E por isso que eu botei aqui. Você sempre tem que querer mais do que o seu técnico.
Então, se você vai lá num 50 livre e nada para 34, seu técnico fala, foi bom pra caramba, é isso aí, você tem que estar na sua cabeça e falar assim, eu queria 33. Mas você quer 34, tá bom, eu aceito, mas eu queria 33. Vocês sempre, os atletas, a gente sempre tem que querer mais. Porque a gente que está nadando, a gente que está treinando, ele só está sendo a ponte para você conquistar o seu objetivo, para você atravessar daqui para lá. Então você sempre tem que querer mais. Pode passar, Lucas. Opa! Meu pai, cara de novo, minha mãe magrinha na época, estava linda. E aí vem a escolha da prova principal. Na época eu já tinha meus 15 anos de idade. E aí eu já tinha nadado tudo que era prova, já sabia o que era bom, o que era ruim. E aí eu falei, bom... Na época eu nadava prova de fundo e comecei a nadar costas. Aí eu nadando costas, bati o recorde brasileiro, 200 costas. Não, minto. Isso aí foi no Corinthians, o menino do Pinheiros, que na época eu era de Brasília. E era sempre assim, Pinheiros e Minas. Ainda é hoje, assim, são os bambamão. Os caras têm uniforme da Adidas, eu chegava... Esse uniforme era GG, tá, gente? Era tipo um uniforme X que meus pais... já que a gente não tem uniforme do clube, a gente vai te dar uma camiseta do Brasil. Beleza, vou lá de CBF lá, beleza. E fui... Ele bateu o recorde brasileiro na série, o pessoal do Pinheiros, Pinheiros, não sei o que lá. Aí eu fui lá na outra série e quebrei o recorde dele. Durou um pouco. E aí, teve isso que passou, tudo, eu fui fazendo minhas provas, fui me desenvolvendo, escolhi a prova do costas, falei, não, eu vou ser nadador de 200 costas. Decidi, com 15 anos. Antes eu era nadador de fundo, depois eu falei, não, agora eu sou costas, vou nadar costas. E aí, participação na Copa do Mundo de BH. Eu fui para minha primeira Copa do Mundo, eu era juvenil. Mas eu não fui porque eu conquistei índice nem nada, não. Meu pai chegou e falou assim, o apelido da minha mãe é Preta, ele chama de Pretinha. Pretinha, vamos fazer uma loucura? Outra, né? Eu falei, vamos. Ela, vamos pagar pro nosso filho para uma Copa do Mundo? Sendo que um ano anterior eu tinha assistido a Copa do Mundo, a mesma que eu competi. Eu fui assistir a Copa do Mundo e eu tava lá, né? Cara, com aqueles meninos lá do Minas, na época era a Copa do Mundo lá em Belo Horizonte, e eu era de Brasília. Cara, esse cara que legal, não sei o quê. E eu ficava com aquela galera do correio, joga a blusa aqui, joga... E aí eu tinha uma blusa do Brasil, tipo essa que eu tô vestindo assim. Eu falei, eu vou trocar com os caras lá dentro. E eu era meio impostor, eu era pequenininho, ninguém me viu, eu parecia um ratinho. Aí eu fui, aí cheguei, consegui me infiltrar na área dos atletas, não sei como. Lembrei, os meninos do Minas Tênis Clube, eles tinham uma paletinha assim, que falava assim, atleta do Minas. E aí eles podiam circular pela piscina, tipo assim, olhar as pessoas nadando, tirar foto. E eu falei assim, eu sou da BB, droga, como é que eu vou conseguir esse negócio aí? Aí eu cheguei para um amigo meu lá, amigo não, conhecido lá, eu falei, velho, R$5. Aí ele falou assim, 10 minutos. Botei, entrei na área dos atletas, eu tava procurando, falei, cadê o cara? Cadê o cara que acabou de nadar, não sabia nem o nome dele. Eu falei, cadê? Falei, é ele, da Alemanha, camiseta da Alemanha, bonita. Eu falei, nossa, é ele que eu vou trocar. Aí eu nem falava nem português direito, change. Aí ele, change. Aí eu, t-shirt. Aí ele, ele achou que eu tava roubando ele ali. Então, troquei a blusa dele, botei a blusa dele aqui, que o povo não achava que eu tava roubando. Eu, Aí eu fui sair, eu entrei na área dos atletas do Brasil. Aí todos aqueles atletas brasileiros lá, fazendo massagem, fortão, grandão, e eu... Aí eu olhei assim, eu fiquei 1 minuto assim, ó. Que legal, os caras têm massagista, os caras têm biomecânico, não sei nem o que tá vendo ali, mas caraca, que top! Eu fiquei olhando assim, aí chegou a fisioterapeuta, moleque, sai daqui! Sai! Juro por Deus que aconteceu isso. Sai daqui! Sai. Ela tava atendendo a Fernanda Varenga na época. Massagem, ela falou, sai daqui, você não pode ficar aqui. Eu olhei pra cara dela assim, eu falei assim, me espera, me aguarde, você vai ver só, eu vou te demitir. Peguei e fui embora. Aí... No ano subsequente, meu pai falou, vamos fazer 1 ano, a gente levou ele para assistir. Agora ele vai competir. Na época era só você pagar
Pagou a inscrição, tava lá. Beleza. Meu pai pagou, foi lá, tirou do bolso, pagou pra ele, pra minha mãe assistir. Vamos lá, ver o nosso filho nadar. E aí vem aquela outra coisa legal que eu vou falar pra vocês, balizamento. Pra alguns é um terror, da caganeira, diarreia, xixi na calça, choro. Cheguei lá, fui nadar a eliminatória, nadei, dei 100%, botei o meu fast skin tamanho 30, que na época meu pai não sabia, falava, vou comprar pra durar mais. Usei, ganhei, peguei, final raia 8. Falei, a galera soltou, eu soquei a bota, entrei na cagada. 2 desclassificados, beleza, entrei. Tô na raia 8. Na época tinha um Randall Ball, medalhista olímpico, cara, 3 metros de altura. Deve ter uns 3 metros, eu acho. E aí eu cheguei lá no balizamento. Aí cheguei, opa, a música acabou. Eu olhei todos aqueles atletas do mundo. Cara, Randall Ball, americano, não sabia nem Randall Ball. Aí eu, caraca, velho, ball é bola. Sei disso. Aí eu sentei assim, eu sabia que ele era medalhista mundial, tudo e eu. Caraca, velho. E do nada eu comecei a chorar. Chorar no balizamento. Eu fiquei olhando assim, eu, Randall Ball, Thiago Pereira, Lucas Salata. Comecei a chorar. Aí eu... Meu Deus, tô chorando. Ave Maria, não. Fui na piscina lá do Minas de Baixo, molhei o rosto, falei, não. O povo vai achar que eu sou criança aqui, que eu tô vendo que eu vou... É o quê? Eu vou pro pau com esses caras aqui. Tomei pau, mas encarei eles. Ou seja, o nervosismo. Na época eu não tinha controle disso. A gente fica nervoso. Sim, a gente já passou por tudo isso. E passa até hoje. E eu vou contar outras histórias daqui a pouco. E aí, um momento que um dos mais importantes, que foi quando eu tinha final de 15 anos, brasileiro. A gente sempre, o brasileiro de categoria, ele é um passo de cada vez. Eu vou pro brasileiro infantil 1, eu vou pro brasileiro infantil 2, juvenil 1, juvenil 2, melhoro o tempo, pego final, peguei um bronze, uma prata, um bronze, quebrei o recorde, isso é uma evolução. Você vai evoluindo, vai se desenvolvendo. E aí, quem aqui já treinou, ou achou que treinou pra caramba, foi todos os treinos, não faltou, não fez nada, chegou na hora da competição, levanta a mão aí, quem? Caraca, o André, ó galera. E o que aconteceu? A mesma coisa comigo, treinei, me dediquei, fui lá, fiz tudo, pá, não faltava um treino, tinha nadado com o Randall Bola, e fui, caraca, Thiago Pereira, Lucas Salata, eu treinando, tá. Cheguei no meu campeonato brasileiro infantil. Na época eu já tinha o pessoal já falava, o Curucucu, Cupuaçu. Cheguei lá, era o cara, né? Cheguei com a cabeça em pé, as menininhas tudo não olhavam pra mim que eu era gordinho feio, mas eu... Não tem problema, eu nado rápido. Fui lá, nadei, piorei todos os meus tempos. Piorei todos os meus... Mas não era piorada assim, piorada de centésimos, não. Era piorada de segundos. E aí eu parei. Aí eu comecei a olhar o meu Orkut. Aí eu olhava meu Orkut e eu via meus amigos saindo de baladinha matinê, via ele já com as minazinhas, e eu sabia só jogar Mario e nadar. Aí eu fiquei assim, e nisso meu pai e minha mãe fizeram um empréstimo para irem para o campeonato de Fortaleza, me acompanhar. E aí eu olhei aquilo e eu falei assim, nossa, foi um ano tão sofrido para chegar ao final do ano no brasileiro mais importante, eu piorar todos os meus tempos. Voltei para casa, né, com aquela animação no carro, parecia que tinha morrido a família inteira, todo mundo assim, meu pai assim, minha mãe já assim com dor de cabeça, e eu com cara de choro e minha irmã lá assim, ó, eu avisei, e eu cheguei,
Falei assim, E aí eu cheguei em casa. O pior de tudo não é na competição, é quando você chega em casa, que a realidade cai mesmo. De tipo assim, fiz um monte de coisa, não adiantou nada. Meu pai e minha mãe querem me matar, porque eles fizeram empréstimo de 10 mil reais para viajar todo mundo para Fortaleza, pra gente ir feliz para Natal de férias, que eu não vou porque eu peguei recuperação. Cara, que vida boa, hein? E aí que vem os altos e baixos. E nesse eu cheguei muito baixo. Porque foi a primeira vez que eu passei por isso. E aí eu cheguei e falei assim,